Olá, meus amados irmãos, eu sou um ex-agnóstico e eu vim trazer aqui uma mensagem para vocês do porquê que eu sou cristão hoje em dia. Primeiramente, eu passei por um processo de berço cristão, que eu nasci no berço evangélico. Muitos nascem no berço evangélico, mas não acreditam no Jesus porque por falta de ensino, do ensino verdadeiro. Mas a verdade é que corrói a nossa mente por conta dos nossos problemas. Os nossos problemas acabam criando uma fantasia cotidiana que acaba trazendo um mal para o nosso espectro. Então, quando eu comecei a imaginar, nossa, eu realmente não sei se Deus existe, eu estou perdido, e eu ficava me perguntando qual o sentido de uma religião, qual o sentido disso, qual o sentido daquilo. Eu ficava questionando, mas eu nunca cheguei a falar Deus não existe. Nunca cheguei a falar que Deus não existe, mas eu ficava sempre perguntando, será que ele existe? Será que ele não existe? Talvez eu fique em dúvida, até que um dia eu estava dentro do meu quarto. Uma vez eu já perguntei, falei assim para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me prove a sua existência. Me prove a sua existência. Um dia eu lembro muito bem que eu estava dentro da cozinha e eu falei o seguinte: Deus, me prove a sua existência. Quando eu falei isso, não aconteceu nada, eu só senti um vento. Isso não era prova. Até que um dia eu cheguei dentro do meu quarto em 2020, quando eu fui ouvir a música pela primeira vez, eu senti a presença de Deus. Pela primeira vez, quando eu fui ouvir uma música, acho que é Morada, não lembro, Moradia, a Banca 021, nome da música. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu senti Deus falando comigo, mas depois ele realmente falou comigo. Eu só sei dizer que Deus existe. Deus existe. Eu comecei a falar, Deus existe, Deus existe. Deu uma alegria no meu peito a saber que Deus existia. Só que eu achei que, ao falar da existência de Deus, eu iria ser aprovado. As pessoas iriam falar, nossa, Deus existe mesmo. Só que o que eu mais levei foi chacota na minha vida. Mas eu não vou me vitimizar aqui não, irmãos, que eu tô falando a verdade. As pessoas só me zombavam, falavam, nossa, esse cara tá maluco, tá usando droga, ouviu a voz de Deus. Era tudo isso que as pessoas falavam. Até que eu lembrei que depois de muito tempo eu comecei a perceber, então isso é uma experiência pessoal, então eu vou aprender com o meu erro, entendeu? Aí eu comecei a aprender com o meu erro e pensei, nossa, realmente era uma experiência pessoal e eu não precisava ficar falando para as pessoas isso. Agora, hoje que eu tô crente, verdadeiramente cristão, hoje eu posso falar do que eu passei. Tanto que eu até achava que eu era a reencarnação de Jesus só porque Deus falou comigo. Sério, não é brincadeira isso não, irmãos. Mas é verdade, era o que aconteceu comigo. E essas coisas aconteciam comigo, por que muitos pensam que é a reencarnação de alguém? Porque Deus fala com as pessoas às vezes. Deus fala mesmo. E eu achava que isso realmente existia. E aconteceu que quando eu comecei a acreditar que Deus existia, após ouvir a voz dele, é claro, com a existência provada, eu comecei a vivenciar de maneira sutil. Não contando para ninguém mais, comecei a não contar para ninguém mais sobre as minhas atitudes. E eu ficava passando por um lamaçal. Até que no outro dia eu fiquei endemoniado, depois de ter ouvido a voz de Deus. Sério, Satanás estava no meu corpo e ele começou a fazer coisas terríveis dentro do meu corpo. E isso só me fez provar a existência de Jesus na minha vida, porque Jesus também estava habitando dentro de mim, tentando tirar todo esse laço e embaraço. A Satanás estava dentro do meu corpo e fazendo se passar por Jesus. É uma doideira. Por isso que eu acabei acreditando que eu era a reencarnação de Jesus. Aí eu passei por um processo terrível, porque o agnóstico, ele não sabe se Deus existe ou não, e não sabe qual crença que ele deve seguir. E eu acabei sendo cristão a partir do momento em que eu comecei a cair na ficha de que Jesus não é um Jesus mau, mas é um Jesus bom. É um Jesus de luz e não um Jesus de trevas. Quando eu acreditava que Jesus era de luz e trevas, eu acabava caindo no erro, porque a luz não tem comunhão com as trevas e nem trevas comunhão com luz. Ambos brigam sempre. E a verdade é que eu passei por esse processo, e quando eu acreditei que Jesus existia, eu comecei a glorificar o nome dele. E quando eu comecei a glorificar o nome dele, eu passei a passar por momentos difíceis. E esses momentos começaram a trazer uns escândalos na minha vida. Porém, Jesus, ele sempre esteve na minha vida, e hoje eu sou sensível ao Espírito Santo.
Eu pedi a Deus para eu ser sensível ao Espírito Santo, e todos os dias eu sinto Ele. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso não é para me glorificar e nem para me gloriar. Eu não me glorio disso porque eu não mereço. Eu não mereço. Eu apenas tenho a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque Deus me concedeu para a glória dEle, para que eu pudesse fazer a obra dEle. E se eu tenho esse dom de sentir a presença todos os dias, a mim vai ser muito cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz na palavra do Senhor. Então nós temos esse aspecto. E quem não conhece, não sabe, eu sou autista. Eu tenho autismo nível 1. E mesmo assim eu passo por um processo de hiperfoco em Deus por causa da sensibilidade espiritual. E o hiperfoco meu fica em Deus. E tudo isso, a sensibilidade sensorial, a área motora, ela fica interligada com o Espírito Santo. E as pessoas pensam, nossa, esse cara é maluco. É autista, é por isso que tá desse jeito. As pessoas que estão de fora vão pensar isso, mas eu que vivo no meu interior, eu vou perceber que tem algo sobrenatural acontecendo dentro de mim. E quando tem algo sobrenatural, muda de dentro para fora, de dentro para fora. O mesmo Espírito que testifica a você que Deus existe, é o Espírito Santo e que nós somos filhos de Deus. O Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E nós passamos por esse processo. Então, irmãos, não julgue alguém se a pessoa passou por algo terrível na sua vida e essa pessoa, ela não fala para você. Não julgue essa pessoa, porque o Espírito, ele testifica nas nossas vidas e ele cobra também de você. Então, irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer. E não julgue alguém, não zomba da pessoa só porque ela é cristã. Irmão, você não sabe o que essa pessoa passou? Não fica falando, meu Deus, eu sinto a energia desse tal, mas eu não sei se como eu vou provar que ele existe, tal. Irmão, a pessoa tem a fé dela. Se a pessoa já tem a fé dela, não tem como você convencer ela de que ela está errada. Por quê? Porque eu tenho a minha fé agora em Cristo Jesus e eu sinto Jesus todos os dias. E não tem algo que vai me convencer de que eu não sinto Jesus. Não tem como me convencer algo que eu já sinto. Entende? É algo que eu sinto todos os dias. E a presença, ela vem e me testifica. É como Elias estava lá zombando dos profetas de Baal, porque não acontecia as coisas. Mas Elias tinha o Espírito de Deus sobre ele. Elias tinha o Espírito de Deus sobre ele. E sabendo que Elias tinha o Espírito de Deus sobre ele, ele começou a zombar os profetas de Baal. Por quê? Porque os profetas de Baal acreditavam que iria acontecer alguma coisa. Mas Elias tinha a plena convicção de que ele tinha o Espírito de Deus. Por isso que ele zombou deles. E as pessoas pensam, esse menino tá falando besteira, isso aí é brincadeira. Irmão, enquanto você zomba de mim, eu tô com o Espírito de Deus. Nada vai me afetar, porque o Espírito testifica. Entende? E quando o Espírito testifica, é quando ocorre a verdadeira essência cristã. Amém?